Agora, já, imediatamente com o Gazeta Esportiva. Seja muito bem-vindo à nossa tarde, 5h30 é o nosso novo horário, por enquanto, não é mesmo? Vamos seguindo aí. E como é tradição, nas quartas-feiras, olha que dupla boa de bancada. Essa dupla quebra cada pau aqui da cada briga boa. Nosso tetracampeão Paulo Sérgio. Boa noite pra você de casa. Alex Miller, vocês estão bem? Tudo bem, tudo bem. A gente vai ter um campeonato de futebol, chama Copa CESP. E a gente tá querendo o tetra na nossa equipe. Pressão, hein? Precisamos do tetra lá, gente. Imagina um toquinho do tetra ali na bola já. Turma, hoje tem muita coisa pra gente discutir. Você percebeu que o dia tá agitado por aqui. Então a nossa nave vai decolar. Bom, a gente vai seguir com a nossa enquete do dia. Como você avalia a temporada do São Paulo até aqui? Aliás, São Paulo que está com um ambiente meio turbulento por lá, a gente vai falar aqui no programa. Como que você avalia a temporada do São Paulo até aqui? Olha, é uma temporada boa, é uma temporada regular ou é uma temporada ruim? São Paulo que está na 9ª posição da tabela do Brasileirão. Para participar da enquete, você entra lá no site gazetesportiva.com e deixa o seu voto. Vocês acham o quê? Ó, o São Paulo 9º lugar na tabela. Não dá para falar que é ruim. Ruim, é ruim? Para mim não, até porque pelos problemas que o São Paulo teve no ano, as dificuldades, troca de técnico, jogadores aí com problemas, o clube com problema financeiro. Então aconteceram várias coisas esse ano no São Paulo e por estar em 9º lugar hoje, eu creio que é boa. Para mim é bom, não é ruim não. E para você, Alex? Se tivesse mais um item nessa enquete, por exemplo, ruim e péssimo, eu colocaria ruim. Como não tem que escolher entre os três, eu coloco regular, mas de regular para ruim. Um time como o São Paulo, do tamanho do São Paulo, com a camisa que tem, nos últimos 8 jogos perdeu 7. A gente vê que não tem uma luz no fim do túnel para ver uma recuperação dessa equipe para poder chegar a uma Libertadores com força. Vai tentar chegar a Libertadores se der. Eu acho que é de regular para ruim. Nossa, que exigência. Porque ele está falando dessa reta final, né? Essa reta final. Como um todo, agora, né? num todo, cara, não teve tantos investimentos e chegou onde chegou na Libertadores. Né? Bom, mas a gente vai começar o nosso giro de repórteres com Alexandre Silvestre, que está no CT da Barra Funda. E na semana que vem, terça-feira, teremos a nossa aula aberta aqui, né, Silvestre? Na Casper Libero, mas depois a gente fala sobre isso. Boa tarde para você, 5h37. Chega mais com o noticiário do Tricolor, Silver. Quem diria, hein, Michele? Aluno dando aula. Boa noite, boa tarde, Michele Janela, amigas, inimigos, simpatizantes. São Paulo segue a preparação aqui no CT da Barra Funda para o jogo de sábado à noite no Morumbi, 21h30 contra o Bahia. E nesse momento, São Paulo tem 11 jogadores que não serão aproveitados nessa partida contra o Bahia. 11 jogadores, desses 11, 8 estão no departamento médico, 2 na transição e 1 suspenso. O suspenso, carta fora do baralho de cara, é o Ferrarese, porque tomou o 3º cartão amarelo. Dos jogadores machucados, o Caleri já está na transição, mas ainda não dá para ele, vem de uma operação de joelho, ligamento cruzado. Esqueçam o Caleri por mais algum tempo. Oscar voltou para o DM, André Silva também. Um jogador que pode voltar, o Cedric, lateral direito, machucou num treinamento recente aqui no CT da Barra Funda. A bruxa tá solta por aqui também, Michele. Ele quebrou o dedão do pé, mas como foi uma fissurinha bem suave no osso do dedão do pé, se ele suportar bem a dor, treinar legal amanhã, participar do tático no dia seguinte, ele tem chance de voltar à lateral direita. O Tolói, que já está numa fase avançada na transição física, vem de uma lesão de posterior da coxa, tem chance mínima, de repente figura no banco de reservas. Vou colocar como dúvida. Mesmo assim, o técnico Crespo, questionado depois da última derrota do São Paulo, já são 3 seguidas contra o Mirassol no último jogo, se ele ia manter o esquema tático, linha de 3, ele vai manter a linha de 3, pode até trocar as peças, mas mantém o esquema tático. E eu volto já para falar um pouco mais desse São Paulo,
que está na dúvida, no dilema, Michele. Hoje à noite o Bahia, que é o 6º colocado, São Paulo está de olho no G6 para pegar uma vaguinha na pré-Libertadores. O Bahia joga o jogo atrasado, paga esse jogo hoje em Salvador contra o Internacional. É secar o Bahia. Bahia tem 8 pontos na frente do São Paulo, é o 6º. São Paulo de olho nesse lugarzinho aí, na 6ª colocação. O problema é que se o Internacional, adversário do Bahia, ganhar, o Inter, que está atrás do São Paulo, empata com o Tricolor em pontos. Ninguém mandou não fazer a lição de casa, a lição de fora de casa, porque agora tem que fazer conta. Eu volto já já. Certo, Alexandre Silvestre. Bom, primeiro eu queria perguntar para o Alex Miller e para o Paulo Sérgio, com toda a experiência, né, como atleta que você tem aí na sua vida, por que esse departamento médico do São Paulo está tão lotado? Eu costumo dizer que o jogador, quando ele está na fase ruim, nada dá certo. E aí a pressão é grande, as coisas dentro de campo não começam a ocorrer bem, você começa a correr e se esforçar além daquilo que você normalmente numa fase boa corre. E aí as lesões começam a aparecer. Entendi. A cabeça já não está boa. O emocional interfere no físico. É isso aí. Né? Então é algo assim que você acha, não é. Quando as coisas não vão bem, as coisas tendem sempre a vir num problema muscular, numa lesão. Infelizmente, São Paulo está vivendo isso. Né? O Oscar, para mim, é um grande jogador. É um fenômeno. Mas, infelizmente, ele não consegue dar sequência. E o time também não consegue ajudá-lo. Aí, numa fase, vamos tirar o exemplo do Oscar. O Oscar é um belo jogador, mas quando a coisa não vai bem, ele tem que aparecer mais que os outros jogadores. E aí é onde dá as lesões. É muito complicado, sem dúvida que o emocional afeta no físico, isso aí até na nossa vida pessoal, não precisa nem ser atleta profissional. A gente mesmo, quando está com algum problema, acaba que uma coisa puxa a outra, né? E você precisa, exatamente. Você precisa se recuperar emocionalmente para ter um reflexo positivo fisicamente. E o São Paulo precisa saber arrumar uma maneira de superar isso daí, porque senão vai ficar difícil. Se o elenco inteiro já é limitado, quanto mais com 11 jogadores do departamento médico. É claro que o Crespo vai ter dificuldade, só que os resultados são implacáveis e cruéis. Imediatos, e a necessidade é urgente para o São Paulo. O Silvestre falou aí, o Bahia está 8 pontos à frente e joga hoje o jogo atrasado. Se ganhar do Inter hoje, que é a tendência, o jogo em Salvador, vai para 11 de diferença. Então o São Paulo ficaria a 11 pontos de uma vaga para pré-Libertadores. Ou seja, tá muito difícil. Mas a derrota do Inter pro São Paulo é boa, né? Para não ser o... porque se o Inter ganha hoje, encosta no São Paulo. Então, empata em pontos. Então é bom essa derrota aí do Inter. Você sabe que eu assisti uma entrevista do Emerson Leão. Não lembro para quem foi a entrevista, mas ele falou uma coisa explicando do Neymar, que aí que para mim clareou minha vida. Ele falou o seguinte, porque a gente fica esperando o Ronaldo Fenômeno, lembra o Ronaldo Fenômeno quando ele deu aquela recuperada? Aí falou da idade. Exatamente, falou quantos anos o Ronaldo Fenômeno tinha? 26. Quantos anos na Copa de 2002, né? Isso. Quantos anos o Neymar tem? 33, 34. Aí ele falou, não é a mesma coisa. Então o Neymar, quando ele tá com a bola, ele sabe o que ele tem que fazer. Então o cérebro pensa, o corpo vai, aí o corpo acontece justamente isso que você falou. Sim. O corpo estoura. O corpo não obedece o que a mente dele está preparada para fazer. Exatamente. Né? Então por isso que ele considera como que eu jogando bola. Eu sou um gênio, mas quando eu entro no campo eu não consigo mais desempenhar. Faz parte. Deixa eu falar uma coisa. Era o garrafa. Na terça-feira que vem, no dia 28 de outubro, às 19h30, nós teremos a nossa aula aberta da pós-graduação de jornalismo esportivo aqui na Casper Libero, né, com os alunos da pós-graduação, para quem eu dou aula, e aberta ao público em geral. Teremos os repórteres Alexandre Silvestre, José Paz, que vocês bem conhecem, Celso Ardengue da ESPN, que foi nosso pupilo aqui, começou com a gente como estagiário, e o grande José Renato Ambrósio, que também começou com a gente aqui na Casper e hoje está na Rede Globo fazendo um sucesso danado. Essa palestra já está esgotada, então não tem mais vaga, tá bom? Então fique atento aí, as cenas dos próximos capítulos, tá bom? Mas vai ser muito bom estar com vocês aqui na próxima terça-feira. Você lembra quando que foi a última vez que uma brasileira venceu a Corrida Internacional de São Silvestre? Você lembra, Paulo? Não lembro. Lembra, Alex? Não lembro. Olha, então, você de casa, você lembra? Faz a Ferina?
Não, presta atenção que a Marina vai refrescar a nossa memória. O ano era 2006. Vamos nos preparando para a chegada triunfal debaixo de chuva da Lucélia de Oliveira Pérez, do Brasil. Lucélia Pérez cruzou a linha de chegada em primeiro lugar e tornou-se a quinta e até agora última brasileira a vencer a Corrida Internacional de São Silvestre. Para sua carreira, o que representa essa vitória? Muito, muito. É muito importante para mim. Há muito tempo que eu venho perseguindo esse sonho e agora finalmente eu cheguei. É um dia que sempre vem muito vivo na minha memória, né? São Silvestre, eu tenho uma conexão com ela, assim, desde 95, quando eu vi a Carmen de Oliveira ser a primeira mulher brasileira a vencer a prova. Eu tinha vindo para cá para correr a São Silvestrinha, que na época acontecia no dia 30, e no dia 31 eu fui para a Avenida Paulista ver a chegada da prova principal e eis que sobe Carmen de Oliveira carregando a bandeira do Brasil, escoltada aquele barulho, e eu pensei assim, um dia eu vou querer subir também carregando a bandeira do Brasil. Carmen de Oliveira, Brasil, campeão da São Silvestre 1995. Quase 19 anos após essa conquista, Lucélia revisitou aquele momento por meio das fotos de arquivo aqui da TV Gazeta em uma entrevista exclusiva. Tem imagens ali que eu nem tenho, então é muito bom, vendo coisas, fotos inéditas. Não foi de uma hora para outra que Lucélia venceu a prova. Aliás, em 2005, ela foi com bastante sede ao pote, mas terminou na 4ª colocação. Eu cheguei tão bem e tão confiante na prova que eu larguei muito forte e errei. Eu bati todos os meus recordes naquela prova. E eu quebrei de um tanto que eu quase caminhava no brigadeiro. Foram 11 anos de um pensar para uma realização, né? De 95 a 2006, eu trabalhando nesse propósito. No ano passado, na 99ª São Silvestre, a baiana Núbia de Oliveira terminou na 3ª posição. E olha, ela já está com uma torcida de peso para essa 100ª edição da corrida. Eu acredito que ela está cotada aí para ser a nossa representante. Vamos torcer, como campeã esse ano, Tá chegando São Silvestre, dia 31 de dezembro, estaremos aqui, hein, a partir das 7 da manhã com o São Silvestre Show, cobrindo toda a prova até o final, o pódio. E os campeonatos estão chegando à reta final e é nesse momento que os craques aparecem, né? Se você acha que o seu ídolo merece ser premiado, você tem que votar aqui, ó, no Troféu Mesa Redonda e ajudar a gente, né, a escolher a seleção da temporada. Basta você acessar troféumesaredonda.com.br e dar a sua opinião. Agora a gente vai conferir a opinião de mais um telespectador. Se for depender, o time do Mengão todo. Arrascaeta. Ele é um craque, né, cara? Ele é o craque, ele faz aquela manobra ali, e desconcerta e é gol. Muito bom. Agora eu quero perguntar para o Paulo Sérgio o seguinte. Paulo, um zagueiro que você acha que tinha que estar no Troféu Mesa Redonda e que você não gostaria de enfrentar como atacante, porque você era atacante. Eu jogava mais pelas beiradas, mas um zagueiro hoje que eu gosto e é um cara que põe respeito ali na dupla de zaga é o Léo Pereira. É? É um zagueiro hoje, ele mantém um equilíbrio em todas as partidas, uma constância em todas as partidas. Hoje, para mim, é um dos principais jogadores do Flamengo. Alex Miller, um meia para você. Um meia? É. Para não embalar o nosso telespectador que falou lá, que ele falou de Arrascaeta, que também está na minha seleção. Muita gente falando do Arrascaeta. Ele é um dos vitoriosos.
eu coloco o Matheus Pereira no meu time. Boa. Do Cruzeiro. Muito bom. Que Boa. tá arrebentando, tá fazendo um brilhante campeonato brasileiro. Olha, ontem eu comentei aqui um momento inesquecível do Troféu Mesa Redonda, né? E todo dia eu queria fazer com vocês essa troca desse momento inesquecível. Pra mim, ó, essa daí foi a primeira edição do Troféu Mesa Redonda. E em 2004. E o momento inesquecível para mim foi quando o Tevez subiu ao palco. Ele tinha acabado de chegar do aeroporto, o Chico Lang entregou o troféu para ele. E olha lá, faz 1 hora que eu cheguei no Brasil, estou surpreso pelo carinho de todos os brasileiros. E foi ao vivo isso, gente. Então foi extremamente emocionante mesmo. Assim, é muito emblemático para mim, e sabe? E a época um dos caras importantes do futebol mundial, né? Não só aqui da América, mas ele já era um cara... Demais, demais. Olha lá, bem novinha, muito legal. Ó, praticamente a mesma coisa, né? Momentos. Faz alguns anos, faz 21 anos? 21 anos. Tá estamos indo para a 22ª edição. Você não mudou nada, hein, edição, Michele? Né? Nossa. Um pouquinho só, né? Um pouquinho. Mas muito legal. O cabelo continuou mesmo. Vamos direto com o repórter Thiago Salazar. Ele está num reduto de flamenguistas aqui em São Paulo. Pois é, tem lugar aqui em São Paulo que é cheio de flamenguista. E esse lugar é bom demais, hein, Salazar? Qual deve ser a escalação do rubro-negro? Conta pra gente. Boa tarde para você. Fala, Michele, boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Pois é, estamos mais uma vez no Quintal do Espeto, um reduto de flamenguistas, como você bem disse, que fica aqui no bairro de Moema, São Paulo. Atrás de mim, não à toa, por isso dessa faixa aqui, Fla Samba. Fla Sampa, olha, eu já falando errado, Fla Sampa, porque tá rolando um sambinha aqui do meu lado, o pessoal já tá no aquecimento, a casa ainda está fechada, os portões serão abertos, assim como nos estádios de futebol, já, a partir das 18h15, portas abertas ao público, e a gente sabe como é que fica esse lugar aqui, completamente lotado de flamenguistas, apesar de estarmos em terras paulistanas. E olha, tudo isso para um jogo que gera muita ansiedade, afinal, hoje a partir das 9h30 da noite, o Flamengo vai abrir as semifinais da Copa Libertadores da América contra o Racing da Argentina. Essa vai ser a 7ª semifinal de Libertadores do Flamengo, que pode levar o time à 5ª decisão do torneio continental. O Flamengo buscando o tetracampeonato da Copa Libertadores da América. Tem um dado otimista, bom, positivo para os flamenguistas. Afinal, o jogo é no Maracanã, o jogo de volta lá na Argentina, mas olha só, no Maracanã, em semifinal, o Flamengo até hoje só perdeu um jogo em 82 contra o Peñarol. Os 6 jogos seguintes em semifinal no Maracanã, o Flamengo sequer empatou, venceu todos os seus adversários e assim o Flamengo espera conseguir alguma vantagem para o jogo de volta lá em Avejaneira. Flamengo que deve ser o mesmo time que venceu o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Campinho na tela para vocês, Léo Ortiz recuperado de lesão. Flamengo então deve ter Rossi no gol, linha de defesa com Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. No meio de campo, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. No ataque, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Para mim, o melhor centroavante desse Brasilzão. Flamengo então pronto, preparado para uma decisão daquelas e a gente vai acompanhar tudo aqui. E olha só, vai ser um desempate aqui para a turma da Gazeta, hein? Porque a final da Libertadores de 2019 deu Flamengo, estávamos aqui. E a final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo deu São Paulo. Já acompanhei festa e frustração aqui. O que será que vem hoje, hein, Mi? Vai ter festa do Flamengo, com certeza. E claro que tem palpitômetro aqui. A gente já vai fazer agora o nosso palpitômetro? Vamos falar um pouquinho antes do jogo, da expectativa desse jogo contra o Racing. A equipe do Racing é uma equipe muito forte? É uma equipe perigosa para o Flamengo? O que esse jogo representa? Bom, esse jogo para o Flamengo representa o da semana passada que nós vimos. A determinação do Flamengo, jogando com inteligência. Por mais que o Palmeiras teve maior posse de bola, o Flamengo foi mais efetivo nas jogadas, nas finalizações. Jogou melhor que o Palmeiras em relação ao foi mais efetivo. Né? Então, nós vimos um Flamengo de chegada. Um Flamengo que está querendo. Então, eu creio que é esse Flamengo que vai jogar contra o Racing. E o Racing não vai vir aberto para jogar no Maracanã. Porque se vier aberto para jogar
mano a mano com o Flamengo, não aguenta. Cadê a música do Flamengo? Aguenta. Que música? Uma vez, o Flamengo não tá tocando? Esse é o hino, né? Aqui esse programa é um pouco bairrista, eu tô achando, diretor. Põe uma música do Flamengo, a gente tá falando do Flamengo, Pachecão. Fala, Alex, o que você acha? O Flamengo já tá classificado Não, aí? de jeito nenhum. Não. Muito pelo contrário. Eu não sei se ganha hoje, não. Como, Eu Alex? não sei. O Flamengo, ele é assim, ele é altos e baixos. Se você pegar até os últimos jogos dele, foram alguns tropeços, tem menos vitórias do que empates e derrotas. Se a gente fizer um recorte de uns 6, 7 jogos para trás, o Flamengo, nesses jogos, ele acaba muitas vezes se complicando, como foi contra o Estudiantes nas quartas de final. O Racing é um time forte, embora fisicamente ele não esteja bem. Alguns dos principais jogadores vêm voltando de lesão, não estão no melhor de sua forma. Porém, o clube argentino, a gente sabe que tem naquela superação, na raça, na catimba até em jogo de Libertadores, uma energia muito forte. E se o Flamengo não for inteligente para saber superar isso e com calma construir uma vitória que lhe dê um conforto para o jogo da volta, vai ficar difícil, porque se deixar para o estádio ele cilindro, entra pelo cano. Tem que resolver hoje. Opa! Tem que resolver hoje. E eu acho que não vai ser tão fácil. E dentro daquilo que eu não concordo um pouco com o Alex, até porque o Flamengo ele tem jogadores experientes e jogadores que se apresentam na hora que tem que se apresentar. Tá embalado, é isso aí. Jogadores que sabem a hora que tem que apertar, que tem que atacar, que tem que fazer um negócio. Pênaltis nas quartas de final. Mas é outro jogo. Claro hoje é um outro momento. Vem motivado de um jogo contra o Palmeiras, então é um outro jogo. É um outro momento do Flamengo. Muito bem. Para os flamenguistas de plantão, tem hino do Flamengo aqui. O que é isso? Eu defendo o torcedor que assiste o Gazeta Esportiva. E é claro que temos palpitômetro desse jogaço. Hoje estou de Flamengo, inclusive. Estou de Flamengo em homenagem ao Mengão e Racing da Argentina no Maracanã. E eu vou começar. É 2-0 Flamengo. É gol de Arrascaeta. Se o Pedro jogar, é gol do Pedro. E é isso aí. Pedro vai jogar. Não? Pedro vai jogar. Então agora, Paulo, você. 3-0 Flamengo. Beleza, estamos otimistas demais aqui. Agora vamos ver o Alex Miller. 1-0 Racing, quer ver? 1-1 ele falou. O que você falou? 1-1. Acertou. É? 1-1, Alex Miller, 1-1. Olha aí, ó. E o Thiago Salazar, é porque também o Wilton Sampaio não vai apitar o jogo, então isso dá uma força maior. Deixa eu ver, o Salazar, qual que é o seu palpite? Salazar, qual que é o seu palpite? Olha, Michele, o Racing chega, como disse ali o Alex Miller, com alguns problemas, o Flamengo embalado, jogo no Maracanã, e o Pedro mudou completamente esse time rubro-negro. Para mim, 3-0 pro time carioca. Copiou o Paulo Sérgio, copiou. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Só tem uma pessoa aqui que tá meio assim... Vocês vão ver. Meio na marra aqui. Se o Wilton Sampaio apitasse, o Flamengo golearia. Como não vai ser, então vai ser 1-1. Olha lá. Porque o Flamengo... Mas sabe que ele tá com bronca. O Flamengo tem capacidade de ganhar, você acha? Semana não tá legal. Eu falei isso? Que não, mas assim, você tá falando você tá colocando palavras na minha boca. Você falou que tinha que ter o juiz e não sei o que lá, tal. Eu tô falando que seria mais fácil. A ajuda do juiz. Não, o que é isso? 1-1, depois vocês vão ver. Beleza, a gente tá de volta, sempre lembrando você de casa que o programa começa agora às 5h30 da tarde, tá? Então a gente já tá aqui, ó, faz 40 minutos. Então, é o programa mais raiz da TV brasileira, a Gazeta Esportiva, com a equipe mais raiz, mais ponta firme. A gente já tá aqui desde as 5h30, tá? E vamos juntinho até às 7 da noite. Primeiro contato do dia com o repórter José Paes, que também estará na nossa pós-graduação aqui de jornalismo esportivo, dando palestra. Ele que já viajou muito por esse Brasilzão, para fora do Brasil também, fazendo várias coberturas. Hoje está trazendo o noticiário do Corinthians. Boa noite, Zé. Tem mais informações do departamento médico do Timão? Boas informações? Olha, não são tão boas assim, viu, Michele? Tudo bem com você? Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva hoje. Pois é, o goleiro Hugo Souza teve diagnosticada uma luxação no ombro e por isso não deve enfrentar o Vitória no próximo sábado, a próxima partida do Corinthians no Campeonato Brasileiro, às 16 horas, 4 da tarde, lá no estádio Nelson Barradas, em Salvador, no Barradão, a sequência do Campeonato Brasileiro. Então, Hugo Souza deve ser desfalque, ele que machucou o ombro na partida contra o Atlético Mineiro
Mineiro, o último jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro, passou por exames e deve dar lugar ao Felipe Longo, goleiro de 20 aninhos de idade que foi titular contra o Santos no último clássico do Corinthians no Campeonato Brasileiro, derrota do Corinthians pelo placar de 3-1 lá na Vila Belmiro. O Felipe Longo, goleiro revelado na base do Corinthians, deve ter mais uma oportunidade. A boa notícia é que o técnico Dorival Júnior terá o retorno da zaga titular, da dupla de zaga titular, né? O Gustavo Henrique estava suspenso contra o Atlético Mineiro, vai voltar nessa partida contra o Vitória, e o André Ramalho, recuperado de um problema na coxa, de um estiramento, já terminou a chamada transição física, fica à disposição do técnico Dorival Júnior e deve ficar pelo menos no banco de reservas diante do Vitória. O Carrijo, jogador peruano, que também está recuperado de uma lesão ligamentar no tornozelo, esse disse que está prontíssimo para retornar. Ele não atua há muito tempo, desde agosto, quando acabou tendo esse problema no tornozelo na partida contra o Palmeiras, né? Havia a expectativa de que ele só voltasse no ano que vem, mas o tratamento deu certo, ele já está pronto para jogar e agora fica dependendo apenas do técnico Dorival Júnior para a gente saber se ele atua ou não contra o Vitória. Devolvo para vocês poderem comentar um pouquinho sobre o Corinthians dentro de campo. Daqui a pouco eu retorno, porque os bastidores lá no Timão continuam borbulhando de informações, viu, Michele? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Agora vai daí. Tá fervendo a situação no Corinthians. Diga, Alex. Dentro de campo, situação difícil sem Hugo Souza, né? Até brinquei com o Paulo aqui nos bastidores, que é o Carlos Miguel emprestado um pouquinho. Não. Ele falou que não. Tudo bem, mas... Tomou 3? Mas ajudaria. 0. Agora cospe no prato que comeu, mas tudo bem. Ó a dor de cotovelo. Cospe no prato que comeu, mas tudo bem. Ó a dor de cotovelo. Então, assim, Felipe Longo, não sei, e a preocupação maior em relação ao Hugo Souza não é nem ficar fora de um jogo. Normalmente, luxação no ombro, se for uma luxação mesmo, uma coisa complicada, ainda mais para goleiro, não sei se é coisa de um jogo só para ficar fora. Uma luxação no ombro me parece algo um pouco mais complicado. Pensei que você ia falar uma luxação, toma um remédio e joga? Não, luxação não, cara. Eu operei o ombro por causa de luxação, fiquei 2 meses sem mexer o ombro. Um mês na tipóia. O seu foi luxação? Foi. Você tem não foi tendão? Não. Romper tendão? Não. Então, assim, dependendo do grau, eu não sei. Mas o que aconteceu? Você caiu? Você bateu? O que aconteceu? Depois eu te conto. Coisa feia. Ué. Caiu do cavalo. Não, tava brincando com meu filho em casa, ele fez um movimento de luta no meu braço e meu braço caiu praticamente. Ficou pendurado. Acontece. Aí saiu do lugar, eu tive que colocar no lugar eu mesmo, com uma dor danada, fui pro hospital. Errado, né? E teve que operar. Não é isso não. Encaixa igual, né? Mas depois a gente faz um curso junto de ortopedia. Primeiro socorro. Então, assim, me preocupa, né? O Felipe Longo estaria preparado para assumir nessa reta final de Brasileiro essa responsabilidade, pensando até em Copa do Brasil. Não sei como é que é esse problema do Hugo Souza. O Departamento Médico do Corinthians tinha que se pronunciar para dar um pouco mais de detalhes, esclarecer, ser transparente, para ver qual é o nível dessa lesão. E no mais, jogadores voltando, o Dorival dando um jeito aí no time para tentar ganhar do Vitória lá. É difícil, hein? O Hugo Souza faz falta? Faz falta. Faz falta. Agora, pior que isso é saber como o Corinthians vai jogar. Porque tem jogo, tem alguns jogadores que escolhem jogo. Isso aqui vamos correr, tipo isso aqui não vamos correr. Tipo Memphis. Não é o time, é o time em si. Isso aqui vamos correr, isso aqui não vamos correr. Contra o Santos, o time inteiro. Um jogo contra o Santos, todo. Foi um jogo horrível que o Corinthians fez. Eles não entraram em campo. E um jogo desse contra o Vitória lá, são 6 pontos. E vai ter pressão lá. Vai ter pressão lá. Então esses jogadores precisam mentalizar que é um jogo importante para somar pontos. E decisivo. Decisivo. O Vitória vem de 2 vitórias. Sim, seguidas. Está em processo de ascensão. Mas, Paulo, às vezes quando o jogador acha assim, que ele não entra às vezes mais relaxado no jogo? Mas não pode. Hoje, a situação do Corinthians não pode entrar relaxado em jogo nenhum. É lógico. Até porque eles estão tendo uma semana aí de folga. Uma semana para treinar. A desculpa não era jogo, treino, treino. Agora está tendo uma semana para treinar, uma semana para se concentrar. Qual vai ser a desculpa? Qual vai ser a desculpa? Então, gente, é entender como esses jogadores vão entrar em campo. Bom, eu vou chamar o Alexandre Silvestre. O Alex Miller tá poucas ideias hoje, né? Não tá querendo brincar, não vai falar nada, ficou sentido. É que o ombro ainda dói. Alexandre Silvestre tá chamando direto do CT da Barra Funda.
Bora, Silver! Conta pra gente como é que tá a lista de jogadores do Tricolor em fim de contrato. Um levantamento que o pessoal, nossos amigos do GE fizeram, achei bem interessante, quero compartilhar com vocês um raio-x dos contratos que estão para vencer agora em dezembro. São 5 jogadores que terão final de vínculo com o São Paulo agora, no finalzinho do ano, e desses 5, 4 devem ir embora já pensando no planejamento para o ano que vem. E o que vai ficar é o Enzo Dias. Esse é um lateral esquerdo importante, eu acho que tem que ficar mesmo. Está emprestado pelo River Plate, jogador firme. São Paulo vai exercer o direito de compra. Ele está emprestado, São Paulo vai comprar o Enzo Dias, que atingiu as metas estipuladas no contrato. Então esse fica. Leandro, goleiro reserva do reserva. Deve seguir o rumo dele, está até machucado com dores no joelho. Vai seguir a vida em outro lugar provavelmente. Dineno e Rigoni nem deveriam ter vindo, na minha modesta opinião. O Dineno, inclusive, passou por uma artroscopia para a limpeza do menisco hoje. É uma cirurgia simples, mas ele já estava com dor no joelho e não deve ficar também para o ano que vem. Chegaram outro dia, os dois, ele, Dineno e Rigoni, e devem ir embora. Luiz Gustavo é um caso à parte, Michel, um jogador já de idade avançada, mas tem muita experiência, jogou Copa do Mundo, jogador importante, eu considero um bom jogador, pode jogar de primeiro volante, pode jogar numa linha de 3 como líbero, por exemplo, organizar ali o sistema defensivo, trazer experiência para os jogadores mais jovens. Ele atravessou um momento muito difícil na vida pessoal, uma grave doença no pulmão, superou, só que ficou afastado por 6 meses, o contrato termina em dezembro, eu faria um bem bolado com o Luiz Gustavo para ele ficar mais um pouquinho em 2026. Mudando a página aqui para os contratos que vão vencer no ano que vem. O Marcos Antônio tem contrato até junho de 2026. Eu esticaria o vínculo dele. O moleque é bom de bola, volante que marca, que chega na frente. O melhor momento do São Paulo nos últimos tempos foi com ele jogando muito bem no meio campo. Teve lesão, problemas físicos também, mas eu até esticaria esse contrato. 3 figurões aqui, cujos contratos terminam em dezembro do ano que vem, 2026. Lucas Moura, Luciano e Caleri. E aí, o trio deve cumprir o contrato ou já faz um acordo e dispensa? Eu manteria os 3, minha opinião. E o Oscar é o caso mais polêmico, porque o Oscar fica até dezembro de 2027 pelo contrato, custa uma bala para o São Paulo. Tudo bem que o patrocinador banca boa parte dos vencimentos do Oscar, mas o Oscar não consegue entregar. É bom jogador, mas não joga. Machucou as costas, vértebras, se recuperou de problemas nas vértebras e agora voltou para o departamento médico com problema na panturrilha. O que vocês acham? Quem deve ficar, quem deve sair, quem deve prorrogar contrato? Aí é com vocês. Tchau, pessoal. Tem uma camisa oficial de um dos clubes da Série A te esperando e já eu conto aonde. Já. Agora eu gostaria de saber, vamos lá, na opinião de vocês, esses jogadores, anotei no meu caderninho, os jogadores em fim de contrato no São Paulo. Vou querer saber a opinião do Paulo, a opinião do Alex Miller. Marcos Antônio. Tem que ficar. Eles têm que dar um jeito. Não, eu vou na lista que o diretor está na outra ordem. Enzo Dias, vamos lá. Enzo Dias é um jogador importante. Tem que permanecer. Enzo Dias para você, Alex. Dentro da realidade do São Paulo, ele tem que ficar. Não é nenhum gênio, mas é o que tem. Beleza. Ali tá escrito Leandro, é isso? Leandro. Não teve muitas chances. É o goleiro reserva, né? Pra ser bem sincero, eu não sabia nem que existia, sabia? Não é tão importante. Não lembrava dele. Não lembrava do Leandro também, não. O Dineno. Dineno também não é um jogador assim que eu acho que tem que ficar e não tem no mercado brasileiro um jogador. Eu dispensaria. Você dispensaria, Alex? O Dineno não sei nem por que foi contratado. Foi no desespero porque estava todo mundo machucado. André Silva, Caleri. Todo mundo machucou. O Rian Francisco, os atacantes de São Paulo machucaram e eles se viram numa necessidade absurda de contratar um camisa 9. E o primeiro que surgiu, assim, Dineno, que fez uns gols no Cruzeiro antes de sofrer uma lesão no joelho. Esses 3 têm o contrato até o final desse ano, né? Então acaba. Então, na opinião do... E ainda tem mais 2, esses 2. O Rigoni e o Luiz Gustavo. Rigoni, para você. Eu tô com o Silver. Rigoni, como diz meu parceiro do Mesa Redonda, o Miller Beco.
E o Alex Miller. Uma becaço. Não sei nem porque veio também. Rigoni, pega o Beco. Contratações absurdas. O cara em 5 anos marcou 3 gols, tá louco. E o Luiz Gustavo? Luiz Gustavo, eu ficaria com ele, porque ele informa, ele consegue ajudar essa equipe do São Paulo e não é um jogador caro para o São Paulo. Não, ele já é de graça, porque ele é do São Paulo, né? Não tem que gastar nenhum dinheiro com ele, seria só renovar. O problema é que ele já tem o problema é que ele já tem 38 anos, se não me engano. Já está no bico do corvo. Então a gente não sabe como é que ele vai estar fisicamente para aguentar mais uma temporada. A gente tem que pensar na próxima temporada. Não sei se ele vai aguentar jogar. É muito do jogador, né? Vai muito do jogador reconhecer se dá para jogar. Se ele entender que ele consegue jogar mais um ano em alto nível, ele tem que permanecer porque é um jogador importante. O problema que a Michele falou compor elenco, é que o São Paulo hoje, ele só é composto por jogadores de compor elenco. O São Paulo não tem grandes jogadores que decidem. Só tem o time que compõe. Não tem. O que decide está sempre machucado, que é o Lucas. Tem o goleiro só. O Rafael tá sempre lá. Jogador de linha, né? Decidir jogo. Agora é o seguinte, esses aqui, a gente já tá falando agora desses 5 que vão ficar até junho do ano que vem. Tem o contrato até junho do ano que vem. O Marcos Antônio fica só até junho do ano que vem. Era um caso de renovar ou de tentar mantê-lo, Paulo? Eu creio que sim, até porque é um jogador que é desconhecido quando chegou, todo mundo só falava de Pablo Maia, de Alisson, ele foi ocupando o espaço dele e hoje é um dos jogadores titulares dessa equipe do São Paulo. E para você, Alex? Também, o São Paulo tem que fazer. Esse é um dos jogadores que tem o rótulo e o peso de titular hoje, é um cara que ajuda demais o São Paulo. Mas o São Paulo só até o meio tem que dar um jeito de mantê-lo por mais tempo. E o Lucas? O Lucas também, né? Tem que ficar, né? Você não acha outro Lucas, unanimidade, né? Lá fora. Agora, a polêmica, o que ele falou que parecia um bebê chorão, não, o juiz falou o quê? Que parece um chorão, não sei, alguma coisa assim. O Luciano reclama até de ter nascido, é isso que o juiz falou. O que vocês acham, Luciano? O Luciano, ele tem uma identidade muito grande com o São Paulo, mas ele é irregular, né? Ele tem altos e baixos, tem momentos muito bons, momentos que ele desaparece, indecisões, às vezes ele some, mas hoje, se a gente pegar o elenco do São Paulo, é o que tem de melhor. Então, se até o momento de encerrar o contrato dele, o São Paulo não tiver contratado ou descoberto um jogador para a posição que ofereça mais, aí o jeito é ficar com ele. E você, Paulo? Então, é um jogador que o Crespo tem que sentar com ele, conversar com ele, os quatro olhos. Papo reto. Papo reto. Você quer ficar? Você vai render? É essa conversa, tem que começar por aí. Vou ficar e vou render e vou fazer um negócio acontecer. É isso que tem que acontecer. E aí o Oscar e o Caleri? O Caleri eu acho que tem que ficar. Caleri o Oscar tem que não. O Caleri voltando é um Caleri jogador tem que importante. Ficar, não tem, Alex? É titular dessa equipe de São Paulo. E o Oscar pega o beco? Oscar, cara, eu acho que o Oscar, na relação custo-benefício, foi péssimo pro São Paulo. Mesmo com o contrato até 2027, mais longo, mas não é confiável, você entende? Não, é o salário dele deve ser gigantesco, eu não sei quanto ganha. O Miller falou que é 2 milhões e meio. Não sei quanto ele ganha, não quero saber 2027, também, mas é gigante. Então, para um jogador que ganha o que ele ganha, não oferecer quase nada, é melhor ir atrás de outro. E você, Paulo? Então, o Oscar eu gosto muito dele, né? Gente boa, né? Ué, não vou jogar nada. Mas é um jogador que custa muito pro São Paulo. E hoje o São Paulo precisa de jogadores que vão dar conta terça, quarta, quinta, 2 jogos por semana e infelizmente não dá para contar com os caras. Olha, se você quiser uma camisa oficial de algum dos clubes da Série A, pois ela tá te esperando, ó. Aqui, Troféu Mesa Redonda. É só você entrar no site troféumesaredonda.com.br, montar o seu time com os melhores da temporada e aí você participa do concurso cultural. As meia dúzia melhores histórias envolvendo um dos vencedores das 21 edições anteriores das quais eu participei. Vão faturar esse presentão, tá? Olha como o povo na rua tá votando. Vitor Roque. Porque o cara é um matador, ele é o melhor artilheiro, é o melhor atacante do Brasil, talvez do mundo. Ele é espetacular. É isso aí. Olha, a atenção do Palmeiras já está direcionada para o jogo de amanhã
na Copa Libertadores, os Palmeiras não estão se aguentando, tem palmeirense que fica meio pessimista. Quando voltar para o Brasileirão, o clube vai precisar lidar com um fantasma no campeonato e o José Paes explica cada detalhe pra gente. A tabela do Brasileirão não deixa dúvidas. O Palmeiras segue sendo uma das equipes que briga pelo título do campeonato. Mas tem uma coisinha aí que tá deixando uma pulga atrás da orelha dos palmeirenses. Os resultados contra as equipes que também estão brigando na parte de cima da classificação. Foram 24 pontos disputados até aqui contra times do chamado G6 e apenas 5 conquistados pelo Palmeiras no atual Brasileirão. Ao todo, são 2 derrotas para o Bahia, 2 derrotas para o Flamengo, 1 derrota para o Cruzeiro, 1 empate com o Mirassol e 1 empate e 1 vitória diante do Botafogo. E não me venham dizer que vocês fazem sempre um trabalho perfeito, a melhor análise, o melhor artigo de opinião. Há dias parece que não saem as coisas, não parece que não estão criativos, não estão tão... Isso acontece na mesma com os jogadores. Mas, para a felicidade da torcida do Palmeiras, o time do técnico Abel Ferreira tem apenas mais 2 jogos contra equipes que hoje figuram no G6 do Campeonato Brasileiro. O primeiro deles é contra o Cruzeiro no próximo domingo no Allianz Parque e o segundo diante do Mirassol no próximo dia 9 de novembro. A reta final do Brasileirão vai ser de arrepiar e o que os palmeirenses esperam é que a tabela do campeonato fique assim, do jeitinho que tá, até o final da competição. E amanhã tem Palmeiras na Libertadores. Aí do Palmeiras foi o hino, né? Claro. E a gente aciona Marina Buffon para atualizar as notícias do clube. Boa noite, Má. Se depender da campanha no torneio, o torcedor pode ficar confiante, não pode? Pode sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Estávamos vendo aí na matéria do José Paes, Campeonato Brasileiro, alguns pontos de preocupação para o Palmeiras na competição, mas na Libertadores a situação é diferente e traz sim muita confiança. Porque olha só, na edição atual da Copa Libertadores, o Palmeiras ainda não perdeu, são 9 vitórias, 1 empate, foram 2 vitórias em cima do Sporting Cristal, 2 em cima do Cerro Porteño, do Bolívar, também do River Plate, só deu uma empatada ali com o Universitário, quando o Palmeiras já tinha feito uma goleada no placar de ida das oitavas e na volta acabou empatando em 0-0. Portanto, o Palmeiras tem a melhor campanha da fase de grupos da competição, não é a primeira vez que isso acontece, o Palmeiras sempre vai buscando esses recordes aí nessa era Abel Ferreira. O Palmeiras que não perde há 25 jogos para um estrangeiro, para um clube estrangeiro na Libertadores também, e amanhã busca então essa vitória nesse jogo que acontece às 9h30 da noite lá em Quito, no Equador, uma altitude de mais de 2.700 metros acima do nível do mar. E o Palmeiras até agora entre os semifinalistas, então a gente sabe que hoje tem Flamengo e Racing, amanhã, portanto, LDU e Palmeiras. Entre esses 4 clubes, o Palmeiras é aquele que mais faturou até agora em premiações. E por que isso? Porque justamente na primeira fase conquistou 6 vitórias. Foram 6 vitórias na fase de grupos. A cada vitória, além de você passar de fase e ter o valor ali da premiação só por passar de fase, o Palmeiras também conquistou mais ou menos $300 mil por vitória. Então, até agora, o Palmeiras tem mais de 10 milhões de dólares nos seus caixas aí, que dá mais ou menos 55 milhões de reais. Caso avance para a grande final, lembrando, tem o jogo da volta aqui em São Paulo na semana que vem, o Palmeiras pelo menos terá mais 37 milhões de reais com um possível vice-campeonato. Se for campeão, mais 129 milhões de reais, mas isso é coisa para outra hora. Eu quero que vocês falem da campanha do Palmeiras, depois eu volto para falar um pouquinho dessa preparação que aconteceu lá no Equador hoje. Beleza. Alex e Paulo. O Palmeiras já está lá, já está se preparando, focado no jogo. A expectativa para essa partida? Bom, o Palmeiras tem que tomar cuidado, né? Sempre trazendo a nossa memória, o LDU ganhou de São Paulo lá e ganhou aqui.
É time melhor que o Racing, LDU? Então, vai muito do primeiro jogo, né? E jogando em casa, esse LDU é uma equipe muito forte, né? Na altitude. O Racing acho que é um pouco melhor do que a LDU, só que a altitude de Quito e do estádio, que é de 3.100 metros, atrapalha um pouco mais. Mas aí o Racing vai muito essa coisa do argentino, Catimba, do brasileiro, né? tudo isso daí. Ali não, ali já vai altitude e tal, e aí mora o perigo, né? Porque fazendo um mau resultado lá, o Palmeiras vai ter que abrir aqui e partir para cima. A equipe do LDU sabe jogar nos contragolpes. Então, é sempre um jogo muito difícil, mas o Palmeiras tem jogadores experientes, jogadores que sabem cadenciar no momento certo. E a LDU não perde para um brasileiro lá há quase 10 anos, né? Faz 9 anos que a LDU não perde em casa para algum time brasileiro. O Palmeiras, que é especialista em derrotar adversários nas suas próprias casas, vai tentar esse desafio, que seria muito importante para o jogo da volta, para garantir uma vantagem, né, para decidir a vaga na final, sendo que domingo tem o Cruzeiro, que é mais uma final de Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Então ele vai ter que também se dedicar ao jogo do Cruzeiro, por isso que seria mais importante ainda um bom resultado em Quito, para poder na outra semana poder administrar essa situação. A gente vai trazer os números, mas é o seguinte, quem gosta de carro, quem gosta de velocidade, gosta de escutar esse som, sobe o som do motor, DJ. É hora de acelerar pelas pistas com o Rodrigo França e o Momento Velocidade. Momento Velocidade. Muito bem, eu tava falando, poxa, faz tempo que o Rodrigo França não aparece por aqui, deu Verstappen na Fórmula 1 em Austin, você tava lá, né, Rô? Exatamente. Boa noite. Boa noite, Michele, boa noite, Paulo Sérgio, boa Alex, noite. pra você que tá assistindo o Gazeta Esportiva. Tava devendo, olha lá, tava por um bom motivo, né, Michele? Tava lá em Austin cobrindo a Fórmula 1 e deu Max Verstappen, como você falou. E agora ele chega de vez na briga pelo título, ficando 40 pontos atrás de Oscar Piastri da McLaren. Já o piloto da Red Bull chega como favorito no GP do México, que vai ser disputado nesse domingo. E depois dessa corrida lá no México, Michele, é a vez de Interlagos receber a Fórmula 1. Todo mundo contando aí os minutos, né? E tem brasileiro que venceu na preliminar de 2024 na Fórmula 4 Brasil e agora vai correr em outra categoria, na Porsche, que é o Matheus Ferreira, que também ganhou corridas lá na Alemanha. Bom, a temporada de 2025 foi incrível para mim, eu me diverti bastante, tenho que ser bem honesto, foi bem legal esse ano. Minha primeira vez em carros de GT, tinha que me acostumar ali, acho que as corridas são bem mais pegadas, né? A disputa é bem maior, querendo ou não a gente pode ter um pouquinho mais de contato, abusar um pouquinho mais. Tem a experiência, né, de sair dos fórmulas e ir pro GT, como é que a equipe trabalha, como funciona o final de semana com menos treinos, a temporada com menos treinos, e ao mesmo tempo que algumas coisas aqui são mais profissionais, outras não são tão profissionais quanto nos fórmulas, então levar um tempinho para me acostumar. Que legal! Legal, toda sorte para o Matheus Ferreira também nessa categoria Porsche, vai ser muito legal ver ele acelerando em Interlagos. E o fim de semana também foi de muita velocidade com a Copa Truck em Londrina, onde o Felipe Giafone subiu no pódio e vai chegar na etapa final em São Paulo como líder do campeonato. O fim de semana em Londrina saiu daqui muito feliz, com o terceiro na primeira prova, o quinto na segunda. Eu acho que os principais concorrentes aí, o Totti, que era o principal candidato aí, teve problema nas duas etapas, então caiu um pouquinho mais para trás. Então a gente vai para Interlagos na frente, em torno de 8 pontos na liderança. A ideia é trabalhar um pouquinho para ver se consegue melhorar um pouco o caminhão e continuar com essa sorte aí que a gente vem tendo. Sorte, mas trabalho também, que o Giafone é atual campeão, tá mandando muito bem e agora acelerando com o filho dele, o Nick Giafone também. Legal. E além da Fórmula 1, Michele, a gente vai ter muita velocidade nesse fim de semana lá em Campo Grande, com a disputa da 9ª etapa da Stock Car. É uma pista onde muitos pilotos jamais correram, inclusive é o caso do Rafael Reis, da equipe Car Racing Sterling, que falou com a gente sobre esse sonho de fazer o ano de estreia na Stock Car. Então, tô muito feliz de estar entrando num sonho, né? Não é só entrando na Stock Car, estou entrando num sonho e ainda com uma grande marca que é o Bradesco, que no Brasil dificilmente se encontra uma marca maior que o Bradesco, mais emblemática. Então você pode olhar meu carro ficou um carro muito emblemático, né? Acho que a gente já tá entrando na categoria fazendo história. Vermelho tem tradição nas pistas, né? Vermelho tem tradição nas pistas, então estou bem contente de estar entrando nesse ano.
Eu tô de vermelha. Você viu, tá todo mundo vermelho, tem tradição mesmo, né? E é muito legal ver o Rafael Reis realizando esse sonho, que a Stock Car também é um sonho desses meninos, né? E a cobertura completa da categoria, Michele, você confere nesse domingo, no Momento Velocidade, aqui na TV Gazeta, 11 da manhã e 11 da noite, depois de vocês no Mesa Redonda. Combinado, Rô, mas tem uma coisa, esse domingo Mesa Redonda vai até 11h30 da noite. Então é 11h30. Então é 11h30 da noite. Exatamente. Coladinho no Mesa Coladinho Redonda. no Mesa Redonda. Valeu, Rô, muito obrigada, Até viu? a próxima. Olha, e não demora mais tanto para voltar para cá, né? A gente fica com saudade. O Gazeta Esportiva vai voltar a falar uma vez Flamengo. Dessa vez, o Salazar vai explicar o que a justiça decidiu sobre a tragédia do Ninho do Urubu. Ah, gente, lembra quando 10 adolescentes morreram num incêndio em 2019? O que a justiça decidiu, Salazar? Pois é, Michele, o juiz Tiago Fernandes Barros, de primeira instância da 36ª Vara Criminal lá do Rio de Janeiro, decidiu absolver os 7 acusados por incêndio culposo e lesão grave devido a esse caso, que acabou culminando com as 10 mortes dos garotos que pertenciam às categorias de base do Flamengo, estavam dormindo num alojamento dentro do Ninho do Urubu, CT do Flamengo, e devido ao incêndio acabaram perdendo as vidas. Esse caso aconteceu em 2019, entrou na 36ª Vara Criminal em 2021, mais de 40 pessoas foram ouvidas, 7 réus, com a sugestão do Ministério Público para que fossem todos eles responsabilizados. E nós tivemos ontem à noite essa primeira decisão, portanto, de primeira instância do juiz Tiago Fernandes Barros, pela absolvição, como ele julgou como improcedente todas as acusações. Cabe recurso, o Ministério Público já avisou que vai recorrer dessa decisão, pedindo mais uma vez a condenação de todos os réus, e o Flamengo, por outro lado, preferiu não comentar a decisão judicial. Então, Michele, é isso, é uma primeira decisão muito importante que impactou e chocou muita gente, e a gente vai continuar acompanhando esse caso que, claramente, pelo que o Ministério Público já se manifestou, não vai acabar por aqui, né? Tá certo, Salazar. Obrigada por todas as informações. Eu só lamento essa situação, lamenta muito. Porque são 10 vidas, né, perdidas e assim, a gente não tem acesso aos autos do processo para saber exatamente quem é o responsável, se tem uma pessoa, se é uma estrutura ou quem responde por isso. Não dá para a gente ficar falando, esse aqui deveria ter sido preso. É em primeira instância, cabe recurso. Fala assim, 40 pessoas, aí você vai entender tudo isso. Eu não sei, eu só lamento, porque a única coisa que me vem, não é nem na mente, mas é no coração, quando você fala que 10 meninos morreram, que tiveram os seus sonhos e suas vidas extirpadas por uma situação absurda, e vem a notícia de que ninguém foi condenado, que todos foram absolvidos, me soa como um quebra-cabeça em que as peças não se encaixam, soa estranho, entende? Soa estranho. Morreu tanta gente e ninguém foi responsabilizado, ninguém foi culpado. É uma coisa que, mas assim, eu também não sei o que falar em relação ao processo. Exato, quem então? Quem deveria? Eu não sei. Mas a gente fica com uma sensação de impunidade. Exato, sim. Né? Exato. A gente tem é um peso, sabe? É uma coisa pesarosa, é uma coisa triste, é uma coisa que tem aquela coisa de injustiça prevalecendo, falta de... Né, porque é o seguinte, uma coisa é cair um raio num lugar, um acidente, 100% acidente, que ninguém tem culpa. Um tufão, um furacão. Outra coisa é algo que estava lá e aconteceu. Então que os meninos moravam numa condição precária, eram micro-ondas que eles moravam dentro. Por exemplo, aqui durante o programa, durante o Gazeta Esportiva, todo tempo e todos os dias a gente tem um bombeiro aqui. Tá ali, ele vem, ele passa, o Wellington vem, ou o Vitor, sempre tem um bombeiro, sempre tem eles fazendo toda a ronda aqui. Então, assim, a gente fica com essas dúvidas, né? Imagino as famílias também. Até essa questão de ligar ar-condicionado, não ligar, você tem que ligar para eles tomarem a providência. Só um detalhe, não é qualquer um que vai, rapidinho, Fini, rapidinho, 10 segundos. Eu vi uma matéria hoje das condições em que as jogadoras do Flamengo... jogadores de futebol feminino do Flamengo, elas moram. É uma coisa absurda a precariedade. Também? É uma coisa absurda a precariedade. Eu não estou dizendo nem de segurança, mas é insalubre. É insalubre. As atletas? As atletas. Nem campo para treinar elas têm, não tem academia, não tem nada. É um campo que não tem nem as medidas oficiais. É um Flamengo, não é o Ibis. Não é o, sabe? É o Flamengo.
Bom, a gente analisou recentemente as sequências de jogos do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians e do Santos no Brasileirão. E hoje é a vez do São Paulo, que tem 38 pontos no Brasileirão e ocupa o 9º lugar. Então eu convido você aí de casa a pegar o seu caderninho, igual eu tenho meu caderninho aqui, Alex, tá aqui. O Paulo. E o que a gente faz? A gente vai anotando aqui se dá para pegar 3 pontos, 1 ponto ou nenhum ponto. Para ver quantos pontos o São Paulo faz, porque ó, o São Paulo que está em 9º lugar na tabela, será que consegue uma vaga na Sul-Americana? Será que vai ficar nesse meio de tabela? Consegue uma vaga como se fosse um objetivo, não é que consegue. Exatamente. Será que vai para Libertadores? Então, assim, a gente vai vendo até onde dá para o São Paulo chegar em relação aos adversários, tá? Vai. Então, vamos lá. Primeiro adversário, Bahia. São Paulo, e é aqui. São Paulo ganha. Ah, não sei não. Para mim, empate. Um ponto para mim. Pra você, Paulo. Jogo contra o Rogério Ceni e vitória do São Paulo. Eu acho. Vitória do São Paulo. Vou botar 3 pontinhos aqui. Contra o Vasco. Ixi, vou botar aqui. Aqui perde. 0 pra mim. Ali eu também 0, até porque o Vasco tá vindo muito bem. Aí Flamengo, aí perde. Flamengo 3 pontos. Pra mim 0. Quer dizer, 0 aqui. Até porque o jogo não é no Morumbi, é na Vila Belmiro, ou seja, campo neutro. 0 pra você. Também. 0. Aí encara o Corinthians. Onde? Aí São Paulo vai, o Corinthians... Não, Química Arena? Ah, não, Bragantino. Bragantino. É o Bragantino. E aí? Sempre difícil, mas aí perdendo esses 2 jogos aí contra Vasco e Flamengo, tem que ganhar do Bragantino. Não, pra mim vai empatar. E pra você, Alex? Pra mim ganha. Ganha. Agora sim o Coringão. Põe o Coringão na tela. Pra mim, Corinthians ganha. Também já tá na hora também, né? E aí, Corinthians ganha. Corinthians ganha, 0. Juventude, São Paulo ganha. Ganha. Aí o Fluminense perde. Lá. Empata, vai. Empata. Vamos botar o empate, vai? Vamos botar. Eu gosto de São Paulo. Internacional. São Paulo vence. São Paulo vence? Vence. Eu vou botar aqui empata. E o Vitória. Aí o Vitória vence, porque o jogo é em Salvador. Não, São Paulo vence. E você, Paulo? Eu acho que o Vitória vence. Então eu vou ver. Pra mim, 3, pra mim somei 10 pontos. 9, 10, 11, pouco, 12. Somei 12 pontos. O que dá com 12 pontos? 7, 11 pontos eu somei. Você somou 11, eu somei 12, olha só. 38 com 12, deu 1, subiu 40. 50 pra você. 50 pontos. Pra mim 49. Será que consegue uma vaguinha na Sula? Consegue alguma coisa? Não, na Sula é obrigado. Não tem jeito. Bom, e justamente eu quero saber do Alex Miller e do Paulo Sérgio se vocês concordam com a opinião dessas pessoas. Não. Primeiro, que o Fabinho Soldado tem a chave do futebol, que é muito poder para ele, que tem que sair porque ele era ligado a outra gestão. O que vocês estão achando? Você quer saber de uma coisa? Ô, Paulo, desculpa, só uma coisinha, aí você fala mais até. Se alguém tiver que ter a chave do departamento de futebol, né? É ele. Quem que entende lá de futebol e que faz parte do clube, conselheiro, diretor estatutário, eles querem poder, eles querem aparecer, eles querem tirar proveito, querem arrumar encrenca. É mais cacique mandando. O único cara que entende do negócio lá e que foi contratado para isso, eles querem tirar. Quer dizer, o Corinthians é tão bagunçado que o único cara que faz um trabalho decente, um trabalho profissional, eles querem tirar para quê? Para tornar o Corinthians uma bagunça ainda maior do que já é? Eu acho um absurdo esse movimento. Mais do que tudo isso que o Alex falou, eu sempre fui um cara que no início eu critiquei muito o Fabinho Soldado. Porque ele não falava. Né, que ele não falava. Que ele não colocava a cara, que ele não dava as caras. Eu sempre peguei no pé. Quando ele começou a falar, eu já comecei a ver que ele estava interagindo com o grupo, sabendo um pouco do que era Corinthians. E muitos atletas hoje estão no Corinthians por causa do Fabinho Soldado. Inclusive os que chegaram. Porque muitos não queriam vir pro Corinthians. Muitos jogadores não queriam vir. A situação que o Corinthians estava... Foi. Ele que trouxe o... A situação que o Corinthians estava quase decaindo. Foi ele Ninguém queria vir. Ele não, ele foi lá, conversou com cada jogador e trouxe... Então, esses conselheiros aí... E ele conseguiu ainda driblar toda a crise política desde o Augusto Melo, com aquela confusão toda, impeachment, blindou todo mundo. Os atletas, fez de tudo blindou ali, a comissão técnica. Então, esses conselheiros aí, tem uma oposição lá que não serve pra nada dentro do Corinthians. Bom, quem tá de volta agora aqui ao Gazeta Esportiva? Não sei.
Peraí, é pra gente conversar mais um pouco, o diretor falou, sobre o Fabinho Soldado. Coisas boas do Corinthians. Fabinho Soldado é uma coisa boa, o elenco do Corinthians é uma coisa boa. Tem alguém que tem que pegar o beco, na sua opinião? O beco do Corinthians? Ah, Paulo, faz um bequinho aí, vai, só um. Não, hã? Só um. Um bequinho? Um bequinho, um nome. Eu acho que não dá mais pro lateral direito, o esquerdo, o Hugo, não dá mais pra Hugo? ele. Não dá. E o Romero? Também não dá. Romero também já deu assim, a fase o Romero dele. foi importante para a história do Corinthians. Mas história esses então dois pro Rivelino lá, né? já não dão mais pro Corinthians, não. Agora o Corinthians você não pode ter o luxo de mandar embora, porque não tem como contratar. É verdade. Agora quem está de volta aqui para o Gazeta Esportiva para conversar com a gente é a Marina. O time treinou hoje na altitude de Quituma? Treinou sim, Michele. Acabei de pegar a informação aqui. O Palmeiras ainda não soltou aquela coisa normal de treino que a gente sabe, quem treinou, quem não treinou e tudo mais. Porém, sim, já treinaram por hoje lá na altitude, justamente uma estratégia para já ir se habituando. São mais de 2.700 metros acima do nível do mar. Palmeiras viajou ontem para treinar hoje no estádio ali da seleção equatoriana. Não há nenhum novo desfalque por lesão. Ficaram aqui em São Paulo tratando dos seus problemas médicos o goleiro Everton, também o Paulinho e o Lucas Evangelista. Não há desfalques por suspensão, então o Abel vai ter aquela força máxima sem esses três que eu acabei falando para vocês agora, que ficaram aqui em São Paulo. Vou passar uma escalação rapidinho para vocês. Provável escalação do Palmeiras para amanhã com Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gomes, Fux ou Murilo, a depender aí como o Abel vai querer colocar essa zaga, e o Piquerez, Aníbal Moreno, Andrés Pereira, Maurício, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque, obviamente aí fazendo essa dupla de ataque do Palmeiras. Esse jogo então acontece amanhã às 9h30 da noite, lá entre LDU e Palmeiras no estádio Casablanca. Vocês estavam falando aí sobre o LDU não perder no estádio Casablanca há 9 partidas, é exatamente isso. A última delas foi contra o São Paulo. São 6 vitórias e 3 empates nesse período de 2021 a 2025, contando aí Libertadores e Copa Sul-Americana nesse período. Palmeiras vai então para tentar quebrar essa hegemonia da LDU dentro da sua própria casa. Michele. O Palmeiras, esse time, a escalação que a Marina deu, tabus em campo também, Alex. Tabus existem para serem quebrados. Ai, Garrafa sempre fala. Poeta. Garrafa fala. Mas assim, claro que é um número interessante, né? É um número importante, são 9 jogos sem perder em casa da LDU, né? Então não é tão fácil ganhar lá, não é qualquer um que vai lá e ganha. Você tem que ir lá e jogar futebol, superar as dificuldades. Murilo ou altitude. Eu não duvidaria, Paulo, se ele recolocasse o Murilo na zaga e mantivesse o Fux no time como uma espécie de 3 zagueiros, mas colocando o Fux mais à frente, como ele jogou durante a data FIFA, que deu muito certo. E aí ele pode até sacrificar o Aníbal do time, que foi mal contra o Flamengo, e o Fux funcionaria como um primeiro volante, porém com uma saída de jogo melhor, com uma qualidade de distribuição. Você tiraria o Fux? É uma alternativa. Não, eu tô pensando já nesse jogo e no jogo do final de semana. Se você usar esses 3 jogadores nesse jogo, é muito arriscado. Quem que você vai colocar num jogo do final de semana? Aí é muito complicado, porque zagueiro não é uma posição que você fica trocando toda hora, né? Então eu creio que pela experiência do Murilo... Vai abalar? Você não acha que vai abalar o Fux, ele ser substituído? Eu creio que não, até porque tem jogo aí no final de semana contra o Cruzeiro. Um jogo importante. Mas eles não aguentam jogar hoje domingo? Não aguentam. Não é que tá viagem, né? Tem a viagem, tem tudo. Então tem um desgaste. Na sua época, e hoje o Palmeiras, mas hoje o Palmeiras tem 2 elencos. Tem duas equipes importantes. Demonstrou aí. Então, não é lá que você tem que ir até uma parte de avião, depois pega uma serra de ônibus, vai subindo, não, acho que Quito não. Quito já vai chega direto. De avião lá? Não sei como é que é, hein? Quito Nunca fui pra Quito vai direto. Quito vai direto. Mas Carlos Miguel continua, né, gente? Vai. Tem que continuar, né? Tem que continuar. Não tem que entrar lomba, não, né? Não, tem que continuar. Agora, ele pode manter o Aníbal, o Fux e tirar o Maurício, colocando um time mais defensivo para segurar uma pressão da LDU e sair com um empate. Quer dizer, existem... O Palmeiras tem tanto elenco que o Abel pode fazer várias coisas e manter uma qualidade, né? Bom, vamos ver como é que ficou a enquete? Como é que você avalia a temporada do São Paulo até aqui? Hoje o programa foi bem São Paulo, né? Falamos muito do São Paulo. A maioria respondeu que é ruim.
72% dos votos. Eu não acho que é ruim. Então a do Corinthians é o quê? Ruim também. É péssima, não, porque é porque o São não tem Paulo, péssimo. O Corinthians tem um título, é verdade. Vocês têm memória curta. Você lembra da vitória contra quem? Contra quem o Corinthians ganhou? Do Palmeiras. Ah, então. Regular. E o Corinthians tem um título e logo vai ter outro título de Copa do Brasil. Aí vai ser um ano fantástico do Corinthians, com impeachment e tudo. Bom, teve muito São Paulo, porque a gente teve muito São Paulo, mas, claro, é muito bom ter muito São Paulo. Agora a gente tem que mudar o final do programa, porque tem uma notícia de última hora chegando com Alexandre Silvestre. O que aconteceu, Silvestre? Extra. Não é que eu sou fominha, não. Eu sou também, é verdade. Mas é que pintou uma notícia agora do meu querido amigo André Hernan, e eu entrei em contato com uma pessoa, uma fonte de primeiríssima grandeza no São Paulo, só para confirmar, bater, né, a informação. E o São Paulo pagou parte do direito de imagem do elenco de jogadores, parte da imagem que estava atrasada. Os direitos de imagem compõem a maior parte do salário do jogador. Uma menor parte normalmente vai direto na CLT e uma outra parte é pago ou paga através de nota. Os jogadores têm empresas, é a tal da imagem. Os jogadores estavam com 2 meses de atraso, em alguns casos 3 meses de atraso da imagem. E parte da imagem foi paga hoje, de acordo com a minha fonte. Estava combinado com os jogadores que ia atrasar um pouco, fluxo de caixa, dificuldade financeira, não é uma prerrogativa só de São Paulo, mas estava tudo combinado. São Paulo trata o assunto com transparência com os jogadores e parte dessa imagem foi paga hoje. São Paulo está devendo agora 1 mês, não pagou tudo, está faltando 1 mês da imagem dos jogadores. E vale lembrar que, apesar desse problema financeiro, a diretoria prometeu um bicho extra caso São Paulo alcance o objetivo que sobrou, que é a vaga na pré-Libertadores. E o São Paulo, para isso, tem que rezar para o G6 virar G8. Porque o Bahia, que é o 6º colocado, está 8 pontos na frente do São Paulo e pode abrir 11 se ganhar do Internacional hoje. Michele, é isso, querida. Agora eu fui. Tchau. Valeu, Silveira. Um beijo pra você. Ai, notícia boa, hein? Mas bicho extra, já tá devendo os jogadores, bicho extra. Como se isso fizesse com que o jogador tivesse uma motivação a mais para jogar. O jogador tem que ir lá e jogar, não precisa de bicho extra. Mas salário precisa. Não, sim, não tô falando de salário. Tô falando do bicho extra que foi mencionado não tinha na sua época de bicho, não? Não, mas na minha época o bicho era que pagava nossas contas, não era nem o salário. Não tinha, Mas o problema é prometer e não pagar depois, né? Não, então, mas você tá devendo por exemplo, tem clube que prometeu premiação para ser campeão estadual e não pagou a premiação depois. Até agora. Então. Parece, não sei. Dizem, né? Dizem, assim, com a mãozinha. Dizem. Gente, vote lá, troféumesaredonda.com.br. Os melhores do campeonato, ajude a escolher os melhores jogadores. Pode colocar o jogador do seu time, porque eu sei que você gosta de colocar jogador do seu time. As votações vão durar mais um pouquinho. E atenção, nesse domingo, o programa Mesa Redonda, ele tem prorrogação. Vai até às 11h30 da noite, tá certo? Com o jornalista Bel Neto. Ele vai estar aqui com a gente nesse domingo, se eu não me engano, se as coisas não mudaram aqui. Aqui cada hora é uma coisa, mas assim, é isso. Um beijo grande pra você. Valeu, Alex. Valeu, Paulo. Tchau. Isso.